Bom, nessa aula, então, eu vou te mostrar como precificar o bolo de chantininho. A forma de fazer qualquer produto vai ser a mesma, tá? Mas eu quero te mostrar na planilha. Você acabou de ver aqui como a gente faz no post, né? Então, para precificar esse bolo, primeiro passo é calcular o custo. A fórmula que eu vou utilizar é sempre essa: preço pago dividido pela quantidade da embalagem, vezes a quantidade que eu vou utilizar na receita. E quando eu já tenho o meu produto pronto, o preço de custo, o rendimento vezes a montagem. Primeiro passo, na mão, a gente vai pegar todos os ingredientes da receita e vou aplicar a fórmula: preço pago, quantidade da embalagem vezes a quantidade da receita. Então, cada receita que eu vou utilizar aqui no meu produto, eu aplico essa fórmula, tá? Aqui é na mão, a gente fez aqui com a massa, com o brigadeiro, com a geleia, com o chantininho, com a caldinha. Então, já sei aqui, ó, qual que é o preço de custo e rendimento da minha massa, da minha geleia de morango, do meu brigadeiro de ninho, do meu chantininho e da minha caldinha. Segundo passo aqui, a gente faz a montagem, tá? Então, eu vou pegar a minha massa branca, custa 15,76, rende 2 unidades, eu vou precisar de uma. A minha geleia de morango tem o preço de custo de 24,63, me rende 550 gramas e custa, né? Eu vou utilizar na receita 200 gramas. Quanto custa isso? Eu aplico a fórmula aqui em cada receita e também nas embalagens. Passo 3, a gente vai definir de acordo com o CMV. CMV significa custo de mercadoria vendida, e o recomendado para o segmento alimentício, para que você tenha uma confeitaria aí saudável financeiramente, é que você tenha um CMV entre 30% e 40%. E eu diria, se você trabalha com trabalho muito manual, doces personalizados, biscoitos decorados com pasta americana, eu te indicaria que você utilizasse um CMV entre 10% e 20%. É o que a gente tem observado aqui com as nossas alunas, tá? Beleza, já falamos do CMV. Aqui tá a fórmula para você calcular esse CMV, tá? Se eu quero um CMV de 30%, eu vou pegar o meu custo e vou multiplicar por 3,333 e a gente define o preço aqui. Eu vou pegar o meu custo, já sei que o custo é R$ 63,60, vou multiplicar por 3,333, 211,97, eu arredondo para R$ 212. Não, já que CMV de 40%, 63,60 vezes 2,50, R$ 159 seria o preço de venda. Agora, uma coisa que eu quero que fique uma coisa muito importante que eu quero que você entenda bem. Essa é a parte matemática, tá? Para poder definir o preço, além do CMV, a gente sempre vai considerar o público, competitividade de mercado, valor agregado no produto, posicionamento e a estratégia que você está utilizando, tá? Vamos ver tudo isso daqui agora na planilha. Porque, gente, quando eu tô fazendo na mão, eu tenho que fazer todas essas contas aqui. E eu já contei, tá? Ó, vamos comigo. Para poder calcular a minha massa, eu vou precisar fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou somar tudo, 8 contas. 9, 10, 11, 12. Somo tudo, 13 contas. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 contas. O preço, né? 37 e 38. No mínimo 38 contas. Se você não se perder, eu vou somar tudo de novo aqui para confirmar se está certo. Então, é muito tempo. Tem uma grande chance de errar aí fazendo tudo isso na mão, e tem um problema, né? O preço do ingrediente aumentou aqui, ó. O preço agora do ovo é R$ 18. Cadê minha massa? O preço do ovo agora é R$ 18.
né? O preço que estava por R$18, vamos exagerar aí. O preço do ovo aumentou para R$36. Aqui é porque eu estou editando, né? Mas você vai ter que fazer toda a conta de novo para saber quanto é a sua massa, enfim, tá? O que eu quero te mostrar agora? Como que a gente faz isso na planilha de forma simples, rápida, tá? E eliminando as chances de erro, tá? Aqui na planilha, primeiro passo que você vai fazer é alimentar essa lista de ingredientes, que é o que vai te ajudar aí no dia a dia. Eu sei que cada semana que você vai no supermercado, o preço tá diferente. E aí, o que você vai fazer? Você vai atualizar a sua lista de ingredientes para manter as suas receitas atualizadas, para saber qual que é o custo e qual que é a margem de cada produto. Quanto tá o CMV dos seus produtos? Esse CMV tá aumentando. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu vou diminuir o custo, eu vou mexer no tamanho, eu vou aumentar o preço, tá? Tudo isso a gente vai conseguir fazer. Então, ó, vem aqui comigo. Ovos, R$18. Então, aqui a gente tem o nosso exemplo e eu quero mostrar para você. Ovos, R$18. Vamos mudar aqui na lista de ingredientes. Vamos colocar que agora o ovo custa R$36. Quando eu coloco que o ovo custa R$36, as minhas receitas são automaticamente atualizadas e isso vai facilitar a sua vida. Vamos aqui no bolo de ninho com morango? Olha aqui o ovo, R$36. Vamos voltar ao preço, né? Para o preço normal. Beleza, Jaque, já entendi a importância e eu começo alimentando a minha lista de ingredientes e de embalagens. Qual que é o segundo passo? Você vai pegar uma ficha técnica, né? Eu vou montar o meu produto dentro de uma ficha técnica. Então, você vai clicar aqui, vai em duplicar, o mesmo processo, se você estiver utilizando pelo celular, eu vou duplicar e eu vou ter uma ficha nova, né, para poder, e aqui vou até ajustar, tá errado, guirlanda de brownie, para eu poder precificar aqui a minha guirlanda de brownie. Quando você comprar a planilha, você tem aqui um exemplo, tá? Eu deixei de exemplo aqui o bolo de ninho com morango para vocês verem e eu vou te explicar esse bolo de ninho com morango. É o mesmo post lá, né, do Instagram e aqui você tem um bolo de ninho com morango. Esse bolo de ninho com morango, ele tem massa, ele tem a geleia de morango, o brigadeiro de ninho, a caldinha que eu utilizei para molhar esse bolo e ele tem também a cobertura. Então, para poder precificar esse bolo de ninho com morango, eu preciso utilizar quais receitas? A massa, a geleia de morango, o brigadeiro de ninho, o nosso chantininho, caldinha para molhar esse bolo. Aqui na planilha, tudo que você tem que fazer, ela é bem intuitiva, tá? Tudo que você tem que fazer é seguir os passos. Então, ela vai sinalizando para você o que você tem que fazer. Vamos lá, passo 1. A gente tem que calcular o custo e o rendimento das receitas que eu vou utilizar na elaboração desse bolo, desse produto, né? Vamos lá, eu vou fazer bem casado. Eu preciso da massa do bem casado, do recheio, da caldinha que eu vou cobrir ali o bem casado, tá? Então, nesse primeiro passo aqui, eu vou descobrir qual que é o rendimento e o custo de cada receita que eu utilizo. Então, ó, vem comigo. Primeiro, eu tenho aqui minha massa branca, tá? Então, eu vou puxar os ingredientes lá da minha lista de ingredientes e embalagens e vou colocar a quantidade que eu utilizo de manteiga, de açúcar, de ovos. Eu preencho aqui o rendimento. Gente, pronto. Acabou. Explica de novo, Jaque. Vamos aqui. A gente vai precisar também do nosso brigadeiro de ninho. Esse daqui eu vou refazer para você ver. O que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar os ingredientes lá da minha lista, tá? Então, eu preciso de leite condensado, creme de leite, leite em pó e preciso de chocolate branco. Puxei os ingredientes. Agora, eu vou colocar as quantidades que eu vou utilizar. Eu vou utilizar 395 de leite condensado, 400 de creme de leite, 50 de leite em pó e 50 de chocolate branco. Gente, terminou, tá?
terminou. Eu já sei que o custo do meu brigadeiro de ninho é R$ 21,96. O rendimento, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso tirar da panela, colocar numa balança ali num prato e saber que esse brigadeiro me rende 700 gramas. Você vai fazer isso uma vez, tá? Repito o mesmo processo com a minha redução de morango, com a minha caldinha de leite condensado, com o chantininho que eu vou utilizar para fazer a cobertura, para poder fazer a decoração desse bolo. Passo 1 completado, tá? Na planilha você consegue colocar até 8 receitas aqui, tá? Você consegue colocar até 8 receitas para um mesmo produto. Vamos aqui para o passo 2. No passo 2, a planilha está falando para você o que a gente vai fazer no passo 2. A gente vai fazer o custo de montagem, mas incluir todas as embalagens que eu utilizo nesse produto, tá? Tem uma regra de ouro aqui na planilha que você vai preencher somente a parte amarela. E aí, vem comigo aqui, ó. O que a planilha fez? Vou apagar essa parte aqui. A planilha faz metade do passo 2 para você sozinha, tá? Conforme a gente vai alimentando ali as receitas, ela já vai puxando para cá. A massa, o brigadeiro de ninho, a redução de morango, a calda de leite condensado, o chantininho. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar a receita 6 e eu vou escrever aqui, teste. Vou puxar um ingrediente aqui. Vamos colocar o quê? Chantilly. Vamos imaginar aqui 400 gramas de chantilly, tá? E vou colocar aqui os 400 também. Ó, automaticamente a planilha já puxa aqui, ó, teste, receita, 400 gramas, tá? Combinado? Então, a planilha já puxa isso para mim. Vamos tirar, né? Porque não é a ideia aqui. Receita 6. Vamos tirar o chantininho, vamos tirar a quantidade. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a quantidade que eu utilizo na hora de montar esse bolo. E esse passo é extremamente importante. Por quê, Jaque? Por 2 motivos, tá? Primeiro, ele está relacionado com a padronização do seu custo. Então, vem comigo, ó, 600 aqui. Se a redução de morango, vamos ver esse exemplo aqui para você entender bem. A minha redução de morango, quando eu faço uma receita da redução de morango, me rende 550 gramas e o custo para poder fazer os 550 gramas, né, é de R$ 24,63. Quando eu coloco no meu bolo 200 gramas, o que acontece? O custo é de R$ 8,95. Vamos imaginar que eu faço aí, vou colocando sem perceber, né? E eu coloquei aqui 300 gramas da redução de morango. Gente, presta atenção aqui. Olha o custo. De R$ 8,48 foi para R$ 13,43. Então, qual que é essa diferença aqui de R$ 5 que você vai estar deixando de ganhar? Por quê? Porque você não padronizou o custo de montagem de todos os seus produtos. O outro motivo, né, para você padronizar é a qualidade. Eu acho que todo mundo aqui já comprou uma pizza que veio super recheada. Quando você foi pedir de novo essa pizza, a pizza veio aí com pouco recheio, desmilinguida, 2 azeitoninhas. Qual foi a primeira coisa que você pensou? Nossa, caiu a qualidade. Será que mudou o pizzaiolo? Será que mudou de dono essa pizzaria? Então, o nosso cliente ele tem que ter a mesma experiência. Se ele comprar um produto hoje, na semana que vem, no mês que vem, ele tem que ter a mesma experiência. Combinado? Então, vamos lá. Segunda parte do passo 2 é incluir todas as embalagens. Então, eu puxo lá da minha lista as embalagens e coloco a quantidade. Eu já que sempre acrescento 1 metro de plástico filme para cada preparação e acrescento nos bolos a tira de acetato, porque eu não lavo o acetato, tá? Se você lava, você não precisa incluir aqui. Beleza? Presta atenção. Já sei que o custo com ingredientes e embalagens é de... Deixa eu aumentar aqui. O custo é de 53.
R$ 10,03. Com embalagem, eu gasto R$ 10,57. A planilha, ela coloca separadinho para mim o que eu gasto com ingrediente, o que eu gasto de embalagem. Porque muitas vezes, para ter uma maior competitividade, para ajustar o seu CMV, é uma opção você diminuir o custo. Então, você tem aqui, gente. Então, ó, eu vou parar de mandar o cartão de instrução, o adesivo, ou em vez de colocar na caixa, eu vou colocar, né? Vamos tentar diminuir aqui esse custo com embalagem. Então, a planilha, ela coloca separadinho para você. Passo 3, tá aqui, ó. Passo 3, definição de preço. E a gente vai definir aqui de acordo com o CMV, tá? E aí, só que quando você tá fazendo na planilha, olha a facilidade. A planilha vem assim, tá? Deixa eu colocar uma aqui. A planilha vai te dar 5 sugestões de preço. CMV de 10%, de 20%, de 30%, de 40%, de 50%, tá? Ela dá aqui para você 5 opções de CMV. Quem vai definir o preço? Sempre você, lembra? Vai depender da minha competitividade de mercado, do meu público, da minha estratégia, do meu posicionamento, do valor agregado no meu produto. Então, eu defino preço, tá? Então, vamos fazer de conta aqui que a gente vai colocar um CMV de 30%. Então, eu tenho que vender aqui, ó, eu coloco R$ 212. Quando eu coloco o preço, a planilha fala para mim qual que é o meu CMV de 30% e qual que é a margem, ou seja, quanto entra para minha confeitaria com a venda desse produto. Cada bolo que eu vendo entra para minha confeitaria R$ 148,40. Já que eu vou vender por 160 esse bolo. Quando eu vendo por 160, o CMV de 40%, quando eu vendo cada bolo, entra para minha confeitaria R$ 96,40. Agora imagine, já que eu quero R$ 1.000 livre com a venda desse bolo. Se você já sabe que cada bolo traz para sua confeitaria R$ 96,40, vamos fazer 96,40. 96,40 vezes 11 bolos, você tem aí R$ 1.060. E a partir daqui, de saber o custo, de saber a margem, é onde a gente consegue fazer o planejamento, né? Eu costumo chamar de mapa de vendas, onde você consegue planejar o volume de vendas, a quantidade que você precisa vender para cobrir primeiro o seu CFM, o seu compromisso fixo mensal, o seu salário e a estrutura do seu negócio, né? Quando você cobra o CFM, você atinge o ponto de equilíbrio e depois o lucro, tá? Então, ó, na planilha a gente faz em 3 passos, facilita a sua vida e para mim é muito importante que você saiba entender a planilha, que você saiba interpretar os dados que a planilha está te dando para não ter dúvidas, né? Eu coloquei aqui na planilha, mas será que tá certo? Então você consegue, né, entender e ler. O que a gente tem aqui também? A gente tem também na planilha a parte onde você vai descrever a elaboração e montagem do produto, teste de prateleira de cada produto que você deve fazer aí dos seus produtos, conservação e o espaço para você poder colocar as fotos. Gente, ó, junto com a planilha, também tem a aba de conceitos, tá? Onde eu explico, já que você acabou de falar aí o que é CFM, o que significa, tá aqui bonitinho explicado para você entender. E a nossa, claro que ela não podia faltar, a nossa calculadora de intermediários. Eu vou vender pelo iFood, então vamos imaginar que eu tenho aqui um produto que custa R$ 5. Eu vou vender um brownie. Cada brownie eu precifiquei, eu cheguei no preço de R$ 5. Se eu for vender no iFood com a taxa de 27%, é importante que você coloque aqui a taxa do seu iFood, tá? Que você abre o seu iFood aí para verificar. Eu devo vender no iFood por R$ 6,85. Por quê, Jaque? Quando eu vender no iFood por R$ 6,85, o iFood vai descontar a taxa dele de 27% e vai me repassar 5%. Então, essa calculadora aqui te ajuda a ter essa noção para você não ter surpresas, né? Tô vendendo no iFood por R$ 5, o iFood me repassou R$ 3,65. O CMV desse produto tava ali no talo em 40%. Olha só, 40%, peraí.
Aqui, 40%. Olha quanto entrou para mim com a venda desse brownie. 1,65. Agora vamos colocar o preço certo do iFood. 6,85 é o preço do iFood. O iFood descontou a taxa dele. Eu gastei 40% para poder produzir esse produto. Peraí, mas agora eu tenho que ajustar aqui. Deixa eu colocar uma coisa. R$5 é R$2 aqui. Então, aqui é R$2. 6,85. Olha só quanto entra para mim. Entra R$3 com a venda desse produto. Então, essa calculadora de intermediários, ela vai te ajudar a fazer todos esses cálculos. Combinado? Espero que você tenha gostado. Se você quiser adquirir a nossa planilha, deve ter uma oferta, deve ter um botão de compra em algum lugar aqui dessa página. Um beijo grande e até mais!